A gente já falou aqui, a Denise trouxe para a gente que uma das medidas adotadas pelo governo foi liberar alguns funcionários de órgãos públicos para o trabalho em casa. E, além disso, as empresas privadas também foram orientadas a fazer o mesmo. E para falar sobre como fica a situação do trabalhador e também da empresa, né, diante disso tudo que nós estamos vivendo, dessa pandemia do coronavírus, eu recebo aqui a advogada trabalhista Gabriela Falck. É assim que pronuncia, doutora? Sim. Obrigada pela sua participação. Boa tarde. E olha, eu quero convidar você aí de casa a participar desse nosso bate-papo aqui, enviando a sua dúvida, seja você empresário, seja você trabalhador aí de CLT ou órgão público também, pode mandar para a gente a sua dúvida pelo 3201-7700. Doutora, eu já quero começar te perguntando com relação a casos extremos. Um funcionário aí que foi confirmado com o vírus, com o Covid-19, confirmada a doença. Quais são os direitos desse trabalhador? Primeiramente, é um prazer estar aqui para poder esclarecer as dúvidas que são constantes nesse momento. A partir do momento em que o empregado é diagnosticado com Covid-19, ele precisa passar por um período de quarentena, certo? Que geralmente são de 14 dias. Em relação ao contrato de trabalho especificamente dito, ele primeiro vai se afastar durante os 15 dias a cargo da empresa, ou seja, como se fosse um auxílio-doença comum. Ele vai ficar primeiro afastado durante os 15 dias e após isso ele será afastado pelo INSS. Quem teve apenas sintomas, quais são os direitos também? Pode ficar sem trabalhar, sem ter descontado aí o salário? Olha, o que acontece? A CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, especifica exatamente quais são as possibilidades de faltas justificadas ou não. Nesse caso do Covid, só há possibilidade de não desconto das faltas a partir da Lei 13.979, que foi editada agora em 6 de fevereiro de 2020. Ou seja, nos casos de isolamento, nos casos de quarentena, nos casos de realização compulsória de alguns exames. A partir disso, o que a gente precisa ter em mente? Que há necessidade de uma comprovação perante a empresa. Então, a partir do momento que o empregado apresenta os sintomas, que ele vai até um postinho de saúde, que nesse caso a maioria dos que a gente tem notícias são os casos do SUS, lá ele vai ser emitido um relatório para ele, exigindo, na verdade, essa quarentena. Ele vai ser encaminhado ao CIEVES para averiguar se há necessidade ou não, a partir de uma triagem da realização do exame do Covid-19. Então, ainda não há certeza se, a partir do momento em que ele apresenta sintomas, ele vai ser encaminhado ou não para a realização do exame. Mas, a partir desse momento, ele já tem um relatório médico em mãos para apresentar à empresa e, a partir disso, as faltas não poderão ser descontadas. Mas esse trabalhador, por exemplo, ele pode chegar lá e tentar negociar com o patrão dele, falar, olha, estou com sintomas, posso ficar afastado sem ter o meu salário descontado. Isso aí pode acontecer, um acordo entre o empregador e o empregado? O momento é de uma instabilidade geral. Então, o que é importante termos em mente, tanto por parte da empresa quanto por parte do empregado. A empresa, ela tem que tomar todas as medidas preventivas para evitar a propagação do vírus. Ou seja, nós estamos falando desde a conscientização dos empregados, a partir da fixação de cartazes, medidas preventivas como incentivar a lavagem das mãos, disponibilizar álcool em gel, de tantos em tantos minutos obrigar a lavagem das mãos e etc. Em razão dos empregados, tanto ter cuidado em relação à vida privada quanto na empresa. A maioria das empresas, diante desse caos, ela pode instalar, na verdade, ela pode se valer das férias coletivas, correto? Até a partir de hoje houve um decreto municipal que, na verdade, nós vamos ter o fechamento de vários estabelecimentos. Shoppings vão ser fechados a partir de quinta-feira, bares, restaurantes, academias. Então, a empresa pode se valer a partir das férias coletivas, em que haverá o pagamento normal dos direitos do trabalhador. Ela poderá se valer também do banco de horas, que para quem não sabe é o seguinte, há a compensação de horas a mais trabalhadas de um dia pelas não trabalhadas em outro dia. Então, pode haver essa relativização de horário. Foi até uma dúvida que chegou pelo nosso WhatsApp, Sim. Uma pessoa que não colocou o nome. Pessoal, manda com o nome para a gente poder registrar aqui. Quais os direitos do trabalhador quanto a férias compulsórias? Tem gente que já estava com férias marcadas para outra época. Agora, por exemplo, pode mudar isso? Diante da situação que nós temos uma emergência nacional, pode ser mudado, pode ser acarretado. Até porque o poder diretivo do empregador, muitas vezes o empregado pensa que é ele quem escolhe o período de férias, mas não é.
é o patrão quem define o período de férias. Então, por exemplo, mesmo no caso em que não houvesse o coronavírus, em situações em que houvesse maior ou menor demanda de trabalho, o empregador poderia alterar esse período de férias. A senhora chegou a mencionar aí algumas das obrigações das empresas, né? Tem alguma outra coisa que a empresa tem que fazer diante dessa pandemia? Olha, as medidas preventivas são as mais importantes e as que são de cunho coletivo. Algumas outras empresas, e dependendo da função específica, hoje elas estão colocando a maioria dos empregados em teletrabalho, por motivos de precaução. Mas é importante ressaltar o quê? Que nem toda empresa, nem toda função do empregado, ela é possível de se colocar em teletrabalho. Por exemplo, vários escritórios, várias reuniões estão sendo feitas via Skype ou via outros meios telemáticos de comunicação. Quando é possível, a empresa tem que oferecer equipamentos? Sim, as empresas podem colocar os equipamentos notebook, roteadores, internet móvel em depósito com responsabilidade dos empregados. Em alguns casos, por exemplo, a liberação dos servidores de dados para acesso nas residências e não só nos escritórios. Doutora, a gente vai dar uma pausa aqui no nosso bate-papo, vamos para um rápido intervalo. Eu continuo esperando a sua mensagem aqui com relação a essas dúvidas trabalhistas aí diante dessa pandemia do coronavírus pelo nosso WhatsApp 3201-7700. Daqui a pouco a Gabriela volta a tirar todas essas dúvidas. Continue com a gente.